A recusa do Departamento de Segurança Interna em divulgar os documentos do príncipe Harry. O homem que passou 7 anos investigando histórias que todos os outros jornalistas se recusaram a seguir acaba de dizer algo que não pode ser desdito. Tom Bower, autor de Traição, Potter, Engano e a Luta pelo Futuro da Família Real, virou de cabeça para baixo toda a narrativa dos Sussex. Ele não está mais sugerindo. Agora ele está declarando aberta e oficialmente que Meghan Markle está sendo pressionada por vários lados ao mesmo tempo. E não apenas de jornalistas sensacionalistas ou comentaristas da realeza, mas também da Receita Federal, IRS, das autoridades de imigração dos EU, de investigadores de serviços sociais e da grande mídia, que até recentemente concedeu a Meghan Markle um nível de proteção que, francamente, desafia qualquer explicação. Isso não é um ataque, isso não é especulação. Este é um exame meticuloso e detalhado de tudo o que Tom Bower revelou, de tudo o que pesquisadores sérios passaram anos reunindo e de tudo o que agora, em abril de 2026, começa a emergir de uma forma que não pode mais ser controlada, suprimida ou explicada por um comunicado de imprensa cuidadosamente redigido da mansão de Montecito. Portanto, acompanhe-me, porque o que se segue mudará completamente a sua perspectiva sobre essa história. E, uma vez que você entenda como todas essas peças se interconectam, você nunca mais verá a saga Sussex da mesma maneira. O problema do dinheiro. Vamos começar pelo dinheiro, porque o dinheiro sempre guarda a verdade. Tom Bower vem dizendo isso há mais de 2 anos e, na época, alguns interpretaram como um comentário preconceituoso. Mas veja onde estamos hoje. Veja o que aconteceu com cada uma das fontes de renda em torno das quais os Sussex construíram suas vidas após deixarem a família real. E pergunte-se, Tom Bower errou em alguma coisa? No acordo com a Netflix, ele fracassou. Uma relação que deveria gerar prestígio, importância e muito dinheiro praticamente desmoronou. Um documentário, propostas para séries de TV, uma grande visão de construir um império midiático a partir de uma mansão na Califórnia. Tudo isso evaporou porque, como Tom Bower observou com precisão investigativa, Meghan simplesmente não tinha nada de novo a oferecer. Citação. E essa é a avaliação de Bower. Ela não tinha nada a oferecer além de sorrir para um monte de gente insignificante. Duro? Sem dúvida. Preciso. Basta olhar os números. O acordo com o Spotify foi, possivelmente, ainda mais desastroso. O acordo teria valido dezenas de milhões de dólares. E o que o mundo recebeu em troca? 13 episódios de um podcast que a própria gigante do streaming acabou considerando indigno de continuidade. Quando o Spotify abandona um acordo tão grande, é um golpe duro para a empresa. Este é um veredito público sobre a sua viabilidade comercial. É isso. Sim, é isso mesmo. A American Riviera Orchard, marca de estilo de vida de Meghan, foi lançada com grande alarde. Fotos cuidadosamente produzidas, presentes de celebridades e uma imagem meticulosamente construída de elegância aconchegante. E depois, quase nada. As vendas não aconteceram. A marca está fracassando. O império de estilo de vida que deveria transformar Meghan na próxima Martha Stewart está lutando para gerar o impulso comercial necessário para justificar toda a expectativa em torno do seu lançamento. E é para lá que Tom Bower sempre volta. O número que está no cerne de tudo. O estilo de vida deles custa pelo menos 3 milhões de libras por ano, depois dos impostos. 3 milhões de libras. Este é o valor base, não o teto, para os custos de manutenção da residência em Montecito, segurança, equipe, viagens, vestuário, aparência e tudo o mais que compõe a vida do duque e da duquesa de Sussex. Pense nesse valor por um momento. Um mínimo de 3 milhões de libras por ano, após impostos, apenas para manter a base. Agora, some a isso os custos de lançamento de uma marca comercial. Some a isso os custos das equipes jurídicas que travam batalhas constantes com os tabloides britânicos. Some a isso os custos dos especialistas em relações públicas que trabalham incansavelmente para gerenciar uma narrativa que ameaça ruir a todo momento. Some a isso as despesas de viagem condizentes com pessoas que ainda exigem tratamento real, mesmo tendo deixado a instituição que lhes conferiu esse status. O valor real é quase certamente muito superior a 3 milhões de libras. E pergunte-se, o que eles receberam em troca desse gasto? O contrato com a Netflix? Já era. Acordo com o Spotify? Cancelado. Música? Ainda em suspenso. Podcast? Cancelado.
As taxas de palestras estão diminuindo drasticamente porque não é possível cobrar valores mais altos quando a taxa de aceitação é de apenas 20% e as marcas parceiras estão seguindo na direção oposta. A situação financeira da Sussex, que Tom Bauer documenta com tenacidade discreta, não é apenas alarmante, é uma crise em tempo real. Agora, faça a si mesmo a pergunta que Tom Bauer vem fazendo em voz alta há 2 anos. Quando sua renda diminui, mas suas despesas não, quem está batendo a porta? Nos Estados Unidos, a resposta para essa pergunta tem um nome bem específico: a Receita Federal, IRS. E os pedidos de uma investigação da Receita Federal sobre as finanças do Sussex não vêm de blogueiros marginais. Eles vêm de pessoas que entendem como funciona a legislação tributária americana e que analisam a diferença entre sua renda declarada e suas despesas aparentes com o estilo de vida, fazendo perguntas sérias e ponderadas. Quando os números não batem, a Receita Federal percebe. Quando os números não batem por 2 anos consecutivos, enquanto você mora em uma mansão multimilionária e viaja em jatos particulares, a Receita Federal não apenas percebe. Isto é uma investigação. Tom Bauer disse isso. Ele disse isso claramente, e eu quero que vocês ouçam com atenção. Eles estão perdendo dinheiro rapidamente e não sabem como manter esse estilo de vida luxuoso. Ele fez essa avaliação há mais de 2 anos. Veja a situação agora. Ele estava certo naquela época. Ele está certo agora. E os problemas financeiros que envolvem o Sussex não vão desaparecer. A situação está se agravando. A questão dos vistos não tem fim. Agora, vamos falar sobre uma história que a grande mídia americana reluta muito em cobrir. O visto americano do Príncipe Harry. Não é complicado. A lei de imigração dos EUA é ambígua nesse assunto. O uso de drogas, especialmente drogas pesadas, é motivo para recusa de visto. Esta é uma das leis mais claras e consistentemente aplicadas em todo o sistema de imigração dos EUA. No entanto, em suas memórias, escritas em suas próprias palavras e gravadas em áudio, o príncipe Harry admitiu abertamente, claramente e em detalhes, o uso de cocaína, maconha e cogumelos alucinógenos. Deixe-me explicar sem rodeios por que isso é tão importante. Milhares de pessoas comuns têm seus vistos americanos negados todos os anos por motivos muito menores do que os concedidos por Harry, devido à sua natureza mesquinha. Pessoas que revelam infrações muito menores em seus registros de imigração, como um incidente com drogas ocorrido décadas atrás, são impedidas de entrar no país. O sistema de imigração americano aplica suas regras meticulosamente, em muitos casos, impiedosamente. A questão, então, levantada não apenas pelos críticos de Harry, mas também por advogados de imigração e analistas jurídicos que estudaram sua situação, é simples. Existe uma regra para pessoas comuns e outra para um príncipe britânico que reside em sua mansão em Montecito? E, se sim, por quê? E por quanto tempo tal arranjo pode ser mantido em um ambiente político particularmente hostil a esses padrões duplos? Tom Bauer enfatizou isso com a precisão discreta e devastadora que o tornou um dos mais eficazes jornalistas investigativos da atualidade. Ele salientou que Harry não só escreveu o material, como também o leu em voz alta. Ele endossou cada palavra da gravação, com sua própria voz, para ampla distribuição. A avaliação de Tom Bauer sobre o que isso revelava sobre Harry como pessoa foi tipicamente direta. Uma completa falta de autoconsciência, uma completa incompreensão da realidade, o comportamento de um aluno alheio ao mal que está causando a si mesmo. Mas eis o que torna isso verdadeiramente notável do ponto de vista jurídico. Segundo a lei de imigração dos EUA, o que Harry admitiu em seu tom discreto deveria ser motivo suficiente para, no mínimo, uma reconsideração de seu pedido de visto e, potencialmente, para sua negação ou revogação. No entanto, o príncipe Harry continua a viver em Montecito, Califórnia, sem quaisquer consequências, sem qualquer transparência e sem qualquer explicação oficial. A Heritage Foundation apresentou um pedido de revisão do pedido de visto de Harry, ao abrigo da Lei de Liberdade de Informação. O pedido foi inicialmente bloqueado. A questão de saber se foi concedido tratamento especial e se houve pressão política para proteger o estatuto de residente de Harry, de uma forma que nunca teria sido aplicada a um imigrante comum que apresentasse as mesmas provas, nunca foi devidamente respondida. Tom Bauer tem enfatizado consistentemente que Harry e Meghan acreditam que as regras simplesmente não se aplicam a eles. E por anos eles estiveram certos. Mas a questão, cada vez mais amplificada agora, em abril de 2026, é: por quanto tempo isso vai durar?
Porque nos Estados Unidos, quando os ventos políticos mudam, e eles já mudaram, a proteção antes oferecida por amigos influentes desaparece muito rapidamente. Pense no que isso significa na prática. Se a situação do visto de Harry for formalmente investigada, se a questão de saber se ele recebeu tratamento preferencial se tornar objeto de um inquérito oficial, toda a estrutura da vida americana dos Sussex desmoronará. A residência em Montecito, a residência na Califórnia, o acesso às instituições e aos mercados de mídia americanos. Tudo isso depende do direito legal de Harry de residir nos Estados Unidos. E esse direito sempre se baseou em fundamentos que nunca foram devidamente examinados. A questão do bem-estar social. Sei que alguns de vocês podem achar essa passagem desconfortável. Eu entendo, questões envolvendo crianças são delicadas e devem ser abordadas com cautela e responsabilidade. Mas Tom Bauer e os pesquisadores sérios que vêm investigando essa história há anos não fazem perguntas irresponsáveis. Eles levantam questões que surgem de anomalias genuínas em documentos públicos. E, em 2026, essas questões estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. Há pesquisadores, não marginais, mas indivíduos que realizaram um trabalho extenso e documentado, que constantemente questionam a cronologia dos nascimentos de Archie e Lilibet, o que foi e o que não foi divulgado publicamente, o nível de acesso e documentação que foi ou não disponibilizado em circunstâncias que se desviam significativamente do precedente real. E depois há a questão da idade, porque ela acrescenta uma dimensão completamente nova a todos os outros elementos desta história. Tom Bauer analisou meticulosamente a biografia de Meghan e os inúmeros pontos em que a versão oficial de sua vida mina sua credibilidade. Pesquisadores que examinam sua idade citaram depoimentos de pessoas que a conheceram na escola, de sua meia-irmã, Samantha Markle, e de outros contemporâneos, que sugerem que Meghan pode ser significativamente mais velha do que sua biografia oficial afirma, potencialmente por até 6 anos. Samantha Markle foi muito específica sobre este assunto. Ela afirmou clara e oficialmente que tinha 11 anos em 1975, quando a família ainda morava em Chicago. Não há como Meghan ser apenas 10 anos mais nova que ela. E que as pessoas da escola onde Meghan começou o jardim de infância em meados da década de 1980 podem confirmar a cronologia. Por que isso é tão importante? Porque a idade de Meghan deveria ser algo mais do que uma nota de rodapé biográfica. Porque se pesquisadores sérios estiverem certos de que Meghan é muito mais velha do que seus registros oficiais sugerem, então capítulos inteiros de sua história oficial começam a parecer completamente diferentes. A cronologia de sua carreira. Uma cronologia dos seus anos no Mediterrâneo. Uma cronologia do nascimento dos seus filhos. E a história de como, em 2016, ela se sentou à mesa com o príncipe Harry no Soho House. Essas são perguntas que precisam ser respondidas, não apontadas como culpa, mas são perguntas. Perguntas reais. E em abril de 2026, elas circulam a uma velocidade e em espaços midiáticos que seriam impensáveis há apenas 2 anos. O verão mediterrâneo e o encontro planejado. Esta é precisamente a parte da história que Tom Bauer vem construindo há anos. E essa é a parte que a grande mídia mais relutou em abordar, até agora. Antes de Meghan Markle se tornar uma atriz coadjuvante na série Suits da TV a cabo, houve um período em sua vida, seus anos no Mediterrâneo, seus anos pré-Hollywood, que agora está atraindo atenção séria e constante de pesquisadores. Jornalistas e investigadores que estão examinando as fotos, cronologias e registros que estão sendo gradualmente revelados por fontes que não querem mais permanecer em silêncio. Tom Bauer criticou as ambições de Meghan, sua avaliação. Uma mulher de imensa ambição e total crueldade, mas sem muito talento. Ela descreve uma menina de 5 anos em pé num tapete vermelho em Hollywood, com o pai dizendo: "Papai, eu quero fazer isso. Quero ser uma estrela." Essa ambição não surgiu do nada em 2016. Isso esteve presente desde o início, influenciando decisões e relações ao longo de sua vida adulta, que agora estão se tornando evidentes. Bauer e outros estudiosos renomados discutem isso abertamente. Mulheres ambiciosas em Hollywood que almejam acesso a espaços de poder sempre encontraram maneiras de chegar lá. O Yacht Club, com seus iates particulares de homens ricos e influentes no Mediterrâneo e em outros lugares, há muito tempo é um desses pontos de acesso.
E a alegação de que Meghan Markle foi convidada para vários iates antes de conhecer o príncipe Harry, que circula em alguns veículos de comunicação há anos, não é mais considerada uma acusação marginal. Agora, ela está sendo abordada diretamente pela mídia tradicional, que pergunta especificamente se o número de iates que ela visitou antes de conhecer Harry chegava a 2 ou 3 dezenas. Dê um momento para refletir, pois isso representa uma mudança significativa no debate público. Há um ano, essa questão era levantada apenas nas sombras da internet, sendo descartada pela mídia tradicional como implausível. 6 meses atrás, ela foi levantada por comentaristas da realeza que a apresentaram cuidadosamente como mera especulação. Hoje, isso é apresentado como um ponto de partida, não uma questão sobre se ela estava nesses iates, mas sobre a escala, se era de 2 ou 3 dígitos. Não se trata de uma questão que considera essa afirmação como não comprovada. Trata-se de uma questão que a considera comprovada e indaga sobre sua magnitude. E as pessoas que fazem essa pergunta não são blogueiros anônimos. São figuras reconhecidas e estabelecidas no mundo da mídia que claramente acreditam que as evidências atingiram um nível em que a resposta a essa pergunta não pode mais ser adiada. E as fotos explicam isso em parte. Fotos que, segundo pesquisadores, colocam Meghan em contextos específicos, em navios específicos, com pessoas específicas cujos nomes, combinados com o dela, levantam questões que a narrativa oficial do Sussex nunca lhe pediu para responder. E depois há as fotos. Fotos que, de acordo com pesquisadores que acompanham essa história, colocam Meghan em contextos e com pessoas que levantam questões que ela nunca foi solicitada a responder publicamente. Tom Bower documentou como muita informação sobre o passado de Meghan antes de Harry parece ter sido sistematicamente apagada da internet. Apagada, segundo alguns pesquisadores, muito antes de o público sequer saber quem era Meghan Markle, o que nos leva ao encontro no Soho House. A história oficial é uma das maiores mitologias da história real moderna. 2 pessoas se encontram por acaso através de um conhecido em comum, elas se apaixonam. É um conto de fadas. Fim da história. Exceto que Tom Bower e pesquisadores sérios vêm questionando há anos se esse encontro foi, na verdade, orquestrado, deliberadamente e com cuidado, por pessoas com muito dinheiro, conexões influentes e um interesse muito específico em colocar Meghan Markle à frente do príncipe Harry. O nome Marcus Anderson continua surgindo nesse contexto. Um membro conhecido do círculo do Soho House, alguém que permaneceu incrivelmente, inexplicavelmente próximo de Harry e Meghan. Muito tempo depois de praticamente todos os outros em seu círculo social terem sido ignorados, ostracizados ou condenados publicamente. O próprio Tom Bower observou que Meghan é incrivelmente implacável ao abandonar e rejeitar pessoas, e depois as repreende publicamente. Ela tem uma longa lista de pessoas que ignorou. Então, por que Marcus Anderson sobreviveu ao expurgo? Porque ele ainda está na órbita deles depois de todos esses anos, quando tantos outros já morreram? Vale a pena refletir sobre isso. Porque em qualquer investigação, seja jornalística ou jurídica, a pessoa que sobrevive ao expurgo é sempre a mais interessante de todas. Tom Bower versus a narrativa. Tom Bower não apenas escreveu um livro sobre Harry e Meghan, ele abriu uma porta. E agora as pessoas estão atravessando essa porta, fazendo perguntas que deveriam ter sido feitas anos atrás. Seu método sempre foi o mesmo. Ele segue pistas. Ele documenta contradições. Ele não aceita a narrativa oficial sem questionamentos e não deixa que o desconforto ou ameaças legais o impeçam de publicar suas pesquisas. Toda a sua carreira se baseia nessa abordagem, uma análise minuciosa, paciente e intransigente de figuras influentes que acreditam que sua narrativa é poderosa demais para ser contestada. O que torna Tom Bower particularmente importante na história de Sussex é que seu público concorda com praticamente tudo o que ele diz, quase unanimemente, exceto por um ponto, a sugestão de que Catherine, princesa de Gales, se sentiu ameaçada por Meghan Markle. Sobre esse ponto, a reação de seu próprio público foi imediata, feroz e quase unânime. E acho que essa resistência nos diz algo importante, porque foi isso que Catherine realmente sentiu. Não ameaça, mas fúria. A fúria peculiar de alguém que conquistou algo observando outra pessoa tentar pegar um atalho direto para o prêmio, sem custo algum. Pense no que Catherine fez. Por mais de uma década, ela realizou o trabalho paciente, invisível e pouco glamouroso que realmente mantém a instituição unida. Ela compareceu em dias frios em Colchester e inaugurou hospitais em Stockport.
Ela ocupou um cargo que nunca chega às manchetes, mas que é a base do que realmente significa a monarquia. Ela sacrificou privacidade, liberdade e espontaneidade por ele. Ela suportou humilhação pública, interferência da imprensa e dramas familiares por ele. Aos 20 anos, ela entendeu o preço que pagaria e o pagou diariamente. Então, Meghan Markle surgiu e, praticamente desde a primeira semana, deixou claro que não tinha intenção de fazer o mesmo. Tom Bower documentou isso em detalhes. Meghan ficou furiosa por ela e Harry estarem morando em uma casa menor no Palácio de Kensington. Meghan acreditava, e Tom Bower deixou isso claro, que ela deveria ser a futura rainha. Uma mulher que estava na família real havia apenas 5 minutos acreditava que merecia a posição para a qual Catherine havia se preparado durante uma década. Isso não é uma ameaça, é um insulto. E Catherine percebeu isso poucas semanas depois de conhecer Meghan. Não chega. Problema. Problema institucional grave, disfarçado de roupa de grife. O príncipe William também percebeu isso. Ele tentou avisar Harry. Disse-lhe sem rodeios que não ia funcionar. Harry não deu ouvidos. Porque Harry, como Tom Bower deixou claro, tinha sido apanhado. Ele estava determinado a casar com Meghan por razões próprias. Os motivos estão ficando cada vez mais claros à medida que o quadro completo de como esse relacionamento começou e se desenvolveu vem à tona. Resultados de pesquisas que contam a verdadeira história. Aqui estão os números que revelam tudo o que você precisa saber sobre a situação atual de Harry e Meghan. Uma pesquisa recente da YouGov, publicada por ocasião do centenário do nascimento da rainha Elizabeth, é absolutamente desastrosa para os Sussex. 81% dos votos foram para a falecida rainha, enquanto 77% foram para a princesa Diana. Príncipe William, 76%. Catherine, 75%. Princesa Anne, 70%. O rei Charles, apesar da enorme controvérsia pessoal e institucional, obteve 60%. O príncipe Edward, 53%. E depois Harry e Meghan. Harry, 30%. Este é um homem que outrora rivalizou com a própria rainha nas sondagens de popularidade. Um homem que o público britânico verdadeiramente adorava. Ele pode ter sido um dos membros da realeza mais admirados e reverenciados em décadas. Atualmente, sua aprovação é de 30%, enquanto 70% de seus compatriotas o veem de forma negativa. Meghan, 20%. 8 em cada 10 pessoas no Reino Unido têm uma visão negativa disso. 20%. E a única pessoa que impede o colapso total é o príncipe Andrew, que obteve um índice desastroso de 3%. Como Tom Bower destacou, esse número provavelmente representa pessoas que responderam à pesquisa sem saber quem estavam avaliando. Mas eis o que esses números significam na prática. Nenhuma marca popular quer ser associada a uma avaliação de 20%. Nenhum grande parceiro de mídia deseja esse tipo de relacionamento. Nenhuma porta de Hollywood se abrirá facilmente para alguém que tem uma visão negativa por 8 em cada 10 pessoas. A lógica comercial que supostamente sustentava o estilo de vida dos Sussex, a ideia de que sua marca tinha valor, de que seus nomes poderiam abrir portas e gerar receita, desmoronou completamente. Tom Bower previu isso há 2 anos. Ele disse que, assim que o dinheiro acabasse, eles teriam um grande problema. Ele estava certo. Ele sempre tem razão. E há algo mais que vale a pena notar nesses números. Harry tem 30%. Este é um homem que perdeu mais de 50 pontos percentuais nas pesquisas de opinião em menos de 10 anos. Seu declínio de príncipe amado, a figura com apoio minoritário, foi um dos colapsos mais dramáticos de popularidade na história moderna britânica. E isso aconteceu unicamente por causa das decisões que ele tomou. Decisões que Tom Bower documentou com detalhes primorosos, influenciadas por um relato que, como as evidências sugerem cada vez mais, pode não ter sido o conto de fadas que nos contaram. Guilherme se torna rei. O confronto final. Tom Bower explicou claramente o que acontece quando Guilherme se torna rei. E em abril de 2026, quando os problemas de saúde do rei Charles estiverem bem documentados, essa questão não será abstrata. Será relevante. A avaliação de Bower. William tomará medidas decisivas. Os títulos de Duque e Duquesa de Sussex foram cassados. O título do príncipe Harry também foi cassado. Os títulos das crianças desapareceram. Puro, completo, definitivo. Fechando a porta para uma separação de Sussex que será tão completa e definitiva que não haverá retorno, nem negociação, nem caminho para a reabilitação. Harry sabe disso.
Tom Bauer observou que Harry realmente se preocupa com o que acontecerá se William se tornar rei. E essa preocupação é evidente em todas as imagens da turnê australiana. Essa demonstração desesperada e performática de relevância decadente que Bauer acredita ter, na verdade acelerou o curso dos acontecimentos. Porque Charles estava assistindo a essa turnê. William estava assistindo. E o que eles viram foi um casal explorando conexões com a realeza de uma forma que a instituição não pode mais tolerar. Pense no que essa viagem à Austrália realmente representou. Não foi uma missão diplomática. Isso não foi trabalho humanitário. Meghan Markle cobrou dos participantes o equivalente a aproximadamente £1, 400 por pessoa para sentarem em uma sala e ouvirem sua palestra sobre empoderamento feminino. Enquanto, simultaneamente, com cada foto e cada manchete, lembrava ao mundo que detinha um título real que não havia feito nada para merecer e que, aos olhos de todos, o desmerecia. Este é o modelo de negócios definitivo dos Sussex. Alugue um título. Pague para ter acesso à proximidade. Ganhe dinheiro conectando-se com a instituição que você atacou publicamente e traiu em particular. E então olhe diretamente para a câmera e insista que está fazendo isso pelo bem da humanidade. Guilherme viu isso. O rei Carlos viu isso. Tom Bauer acredita que o que eles testemunharam foi a gota d'água. O momento que dissipou quaisquer dúvidas sobre o que era de fato o projeto Sussex e o que aconteceria com a turnê do jornal The Australian. Uma escapada de fim de semana, cujos ingressos custavam mais de $500 australianos. Uma marca que apoia as mulheres. Meghan sobe ao palco para falar sobre sua luta de uma vida inteira pelos direitos das mulheres. A resposta de Tom Bauer a essa declaração em particular foi tipicamente direta. Ela nunca fez campanha pelas mulheres. Ela sempre fez campanha por si mesma. E as imagens da Austrália parecem confirmar essa avaliação. Harry assiste à apresentação de Meghan no palco e, no momento em que o evento dela começa, ele não sai imediatamente. Ele não para. Ele não a apoia. Ele está indo embora. Um homem que não quer estar perto da esposa, a menos que tenha que ter relações sexuais com ela. E a grande mídia está noticiando. Nem tudo. Ainda não, mas a mudança já está acontecendo. Comentaristas que vêm promovendo a história dos Sussex há anos publicaram matérias favoráveis, dando ao casal inúmeras oportunidades para apresentar sua versão cuidadosamente construída dos fatos. Esses mesmos comentaristas agora estão fazendo perguntas que antes evitavam. Perguntas sobre o passado da garota do iate. Perguntas sobre os anos no Mediterrâneo. Perguntas sobre a reunião agendada. Perguntas sobre dinheiro. Tom Bauer abriu a porta. E agora as pessoas estão passando por isso. Convergência. Por que agora? Essa é a pergunta que quero deixar para vocês. Por que tudo isso está acontecendo agora? Por que essas questões convergem em abril de 2026, depois de anos sendo suprimidas, descartadas ou ignoradas pela grande mídia? Parte da resposta é simples. A verdade tem seu próprio ímpeto. Tom Bauer compreendeu isso quando escreveu Traição. Ele entendeu que, quando as contradições são documentadas com cuidado suficiente, quando os fios da investigação são seguidos com persistência suficiente, quando a narrativa oficial é rejeitada apesar das ameaças legais e da pressão pública, a verdade acaba vindo à tona. Parte da resposta reside nas finanças. O dinheiro está acabando. A herança de Diana, os fundos privados que Harry utilizou para manter um padrão de vida que seus empreendimentos comerciais não conseguiam mais sustentar, estão a caminho de se esgotarem em 5 anos, de acordo com importantes analistas financeiros que estudam os Sussex. Quando o dinheiro acaba, as apresentações param. A residência, a segurança, a equipe, a fundação beneficente que oferece isenções fiscais, as viagens particulares. Tudo isso exige financiamento constante. E a demonstração de resultados de Sussex já não cobre o balanço patrimonial. Parte da resposta é política. O cenário político, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, mudou drasticamente. As proteções que algumas figuras influentes antes concediam a Harry e Meghan, bem como a disposição de aliados políticos e veículos de comunicação em suprimir perguntas incômodas, diminuíram significativamente. As perguntas feitas pela Receita Federal são perguntas reais. Questões de imigração são reais. E no atual clima político, o fato de uma integrante da realeza britânica, que admitiu publicamente o uso de drogas pesadas, continuar vivendo nos Estados Unidos, aparentemente imune às consequências legais que se aplicariam a qualquer imigrante comum, é uma história que se torna cada vez mais difícil de esconder. E parte da resposta reside na própria Meghan.
porque Tom Bauer sempre disse que o cerne do problema de Meghan Markle não é a malícia. É uma combinação peculiar de imensa ambição e talento limitado que leva a decisões que, em última análise, não podem ser sustentadas. Um cruzeiro de iate, um encontro planejado, um casamento estratégico, contratos com a mídia, uma marca de estilo de vida. Cada uma dessas decisões representa a tentativa de alguém de construir uma posição além de suas capacidades e realizações reais. E estruturas construídas além da capacidade de alguém acabam desmoronando. Tom Bauer afirmou isso sem rodeios, e vale a pena repetir. Eles são um casal triste e desesperado. Os dados da YouGov comprovam isso sem sombra de dúvida. A crise comercial comprova isso sem sombra de dúvida. As imagens da turnê australiana comprovam isso sem sombra de dúvida. As perguntas da Receita Federal não vão desaparecer. As perguntas sobre imigração não vão desaparecer. Questionamentos sobre o passado de Meghan, seus anos no Mediterrâneo, o encontro planejado, a ordem cronológica de sua idade e de seus filhos. Essas perguntas também não desaparecerão. Pelo contrário, como preview Tom Bauer, elas estão se tornando mais frequentes, mais intensas e mais urgentes. Tom Bauer abriu a porta com traição. Contou a história que eles desesperadamente não queriam ouvir, com tamanha precisão que não pôde ser simplesmente ignorada ou silenciada por medidas legais. E agora essa porta está aberta. E as pessoas que passam por isso não são mais apenas comentaristas da realeza ou pesquisadores independentes. São investigadores. São jornalistas que durante anos ignoraram o problema e agora mudaram de rumo. São analistas financeiros, advogados de imigração e especialistas em impostos que fazem as perguntas técnicas e detalhadas que surgem quando os números não batem. E a narrativa oficial ultrapassa os limites da credibilidade. A questão não é mais se essa história será contada por completo, mas sim quando. Considerando tudo o que Tom Bauer revelou e tudo o que virá à tona em abril de 2026, a resposta para essa pergunta parece estar muito próxima. Deixe-me perguntar algo diretamente, porque você merece ouvir a verdade honestamente. Você acredita que toda a verdade sobre o passado de Meghan Markle foi revelada? Você acredita que a história oficial de como ela conheceu Harry, um conto de fadas, um encontro casual, um conhecido em comum, resiste ao peso das evidências que pesquisadores sérios passaram anos reunindo? Você acredita que uma mulher com uma classificação de 20%, um portfólio de negócios falido e uma situação financeira que Tom Bauer descreveu como queda livre encontrará uma maneira de se manter nesse nível indefinidamente? E aqui está outra pergunta que quero que você considere depois de assistir a isso. Quem se beneficia ao esconder a verdade? Porque para cada pergunta que Tom Bauer e pesquisadores sérios vêm fazendo há anos, forças poderosas atuam para garantir que essas perguntas permaneçam sem resposta ou sequer sejam feitas. Os veículos de comunicação que protegeram a narrativa dos Sussex já ultrapassaram há muito tempo o ponto em que seus próprios padrões editoriais deveriam ter sido questionados. Plataformas que reforçaram a marca Sussex e atacaram qualquer um que a questionasse. Jornalistas que sabiam as perguntas certas a fazer, mas optaram por não fazê-las. Por quê? Quem se beneficiou dessa proteção? E agora, à medida que essa proteção se desvanece, à medida que até mesmo as vozes mais simpáticas da grande mídia começam a mudar de posição, o que isso nos diz sobre a gravidade da história por trás disso? Porque é nisso que acredito. Acredito que Tom Bauer está certo, não sobre tudo, mas sobre os fundamentos, sobre o dinheiro, sobre os títulos, sobre o momento em que Guilherme II se torna rei e toma decisões irreversíveis, sobre a maneira como a grande mídia, lenta e relutantemente, mas seguramente, começa a fazer as perguntas que evitou por anos. E acredito que o detalhe mais importante nesta história não é um detalhe isolado, nem a Receita Federal, nem o visto, nem os anos no Mediterrâneo, nem os resultados da pesquisa. O que mais importa é o que todos esses detalhes, em conjunto, revelam sobre a discrepância entre a história construída e a realidade por trás dela. Tom Bauer construiu sua carreira justamente sobre essa discrepância. Durante 7 anos, ele seguiu caminhos que outros se recusaram a trilhar. Documentou contradições que outros se recusaram a reconhecer e fez perguntas que outros tinham medo de fazer. E agora, em abril de 2026, esses caminhos levam a um lugar que deixa a duquesa de Sussex profundamente desconfortável. A instituição sempre vence. Catherine sempre entendeu isso. Harry, nunca.
E Meghan, uma mulher que entrou para a família real convencida de que deveria ser a futura rainha, acabou com uma taxa de aprovação de 20% e um pedido de investigação da Receita Federal. Meghan talvez seja a última pessoa a entender isso, mas ela vai entender, porque a verdade que Tom Bauer buscou com tanta paciência e precisão não é algo que possa ser suprimido para sempre. Ele encontra o seu nível. Ele sempre encontra. Deixe um comentário abaixo. Diga-me, você acha que as investigações da Receita Federal e da imigração estão realmente acontecendo? Você acha que William vai se despir assim que assumir o trono? E você acha que a história completa dos anos de Meghan no Mediterrâneo virá à tona algum dia? Eu leio todos os comentários neste canal. E é exatamente esse tipo de conversa que eu quero ter com vocês. Inscreva-se agora, porque essa história está longe de terminar. Estaremos com você em cada etapa do processo.